Bora! Clube da Bíblia, bom dia! Vamos aí para mais um vídeo. Vamos falar agora do capítulo 39. Voltamos a falar de José, o governador José, mas aqui até o momento ele ainda era escravo, o escravo José. Vamos lá. No capítulo 39, José ele está no Egito, ele foi vendido para a casa de Potifar, que era um capitão da guarda do faraó. Ou seja, ele foi vendido para a casa de alguém da elite do governo do Egito. E ali é levado então para a casa de Potifar. O texto do 39 começa assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, o comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Olha o que o versículo 2 vai dizer: E o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José foi vendido como escravo. E lá, como escravo, o Senhor começou a prosperar a vida de José. E Potifar então pega ele e leva para morar dentro da casa dele. Passa a trabalhar dentro da casa de Potifar. Ele não era como os outros escravos que estavam do lado de fora, trabalhando em campos, em serviços mais braçais. Ele começou levou a José para dentro da casa. O versículo 3, olha só. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Versículo 5. Deste que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto a sua própria comida. Foi visível o que Deus estava fazendo na casa de Potifar através da vida de José. E o próprio Potifar observou isso, viu isso, e então nomeou José como governador da sua casa. E tudo que ele possuía, desde bens, tudo, deixou os cuidados de José. Apenas ele só se preocupava com o que ele ia comer. Tudo estava na mão de José e ele não se preocupava com nada. E o texto me diz que o Senhor abençoou poderosamente a vida de Potifar por causa de José, por causa do filho de Jacó. Ele foi abençoado por causa dele. Só que aí começa então a saga de José. José foi abençoado por Deus, através da vida dele, o seu Senhor foi abençoado. Só que ele era um jovem muito bonito, e a Bíblia diz que ele era no versículo 7, olha, José era atraente, de boa aparência, e depois de um certo tempo a mulher de Potifar começou a cobiçá-lo, e olha o que ela disse para José: venha e deita-se comigo. Mas ele se recusou. Ele disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma desta casa, e tudo que tem deixou os meus cuidados. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Não poderia então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus. Olha o caráter de José. José, ele era um jovem atraente. Aí ele está dizendo: tudo que tem aqui, ninguém está acima de mim. O meu senhor, quer dizer, o Potifar, me colocou administrador de tudo. Então seria uma perversidade contra Deus eu fazer tal mal ao meu senhor. Então
ele se recusa, e por várias vezes ele se recusa a deitar com ela, só que ela insistentemente começa a bombardear José para que José se deitasse com ela. Só que ela vendo com tanta insistência, José sempre negando, certa feita José estava na casa, ela encontrou a oportunidade e não havia nenhum funcionário na casa, apenas José. E José está na casa e ela então agarra na roupa de José, no manto de José. A Bíblia chama aqui, quer ver? E um dia entrou, no versículo 11, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela agarrou pelo manto, e voltou a convidá-lo: vamos, deite comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na sua mão. Então ela agarrou no manto dele e disse: olha, deita-se comigo, me possua. Só que José negou e fugiu. Só que ao fugir, ele deixou o seu manto na mão da mulher. Aquela mulher irada começou a gritar: socorro, 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 né? Já que não se deitou comigo, então vou prejudicar José. E começou a gritar socorro. E quando os outros empregados chegaram, ela repetiu, dizendo assim: olha, aquele hebreu que Potifar colocou como administrador da casa tentou me agarrar e tentou me possuir. Como eu neguei, ele fugiu. Só que ao fugir ele deixou o manto aqui como prova. Está aqui, ó, esse manto é dele. Quando Potifar chegou, ouvindo as palavras de sua mulher, acreditou na sua mulher e ficou muito irado com José. Ficou tão irado, que ficou tão indignado, que mandou José, lá no versículo 19, ó, quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em que era posto os prisioneiros do rei. Pegou José e colocou ele na prisão do palácio. Queridos, assim, quando a gente olha para a ótica humana, meu Deus, né? Como foi cruel a vida de José. Mas a gente começa a analisar que Deus, ele tem os seus propósitos, Deus tem as suas maneiras de trabalhar. José estava em Canaã e Deus tinha um propósito de colocar ele para ser governador. Então ele estava em Canaã e Deus usou os artifícios da luta, da prova, para colocar ele mais perto do propósito dele. De Canaã, Deus precisava levar ele para o Egito. Vamos levar ele para o Egito? Então lançou ele na cova. Da cova ele foi para uma caravana. Parecia uma luta, mas não era uma luta, era um degrau que ele estava subindo. Chegou no Egito, eu preciso colocar ele dentro do palácio. Como colocar ele dentro do palácio? Então vamos colocar ele primeiro na casa de um oficial do palácio. Colocou ele dentro da casa oficial do palácio. Estava bem, estava legal, mas Deus precisava colocar dentro do palácio. Dentro do palácio. Então Deus usa esse artifício para jogar ele dentro do palácio. Mas poxa, jogou lá na prisão. Da prisão ele sobe para o trono. Então muitas lutas que passamos ou sofremos não devemos questionar. É apenas a maneira de Deus nos levar até o lugar onde Deus quer nos colocar. E ali ele foi levado na prisão. Olha que interessante, do versículo 21. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e tratou com bondade, concedendo a simpatia do carcereiro, porque o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava no cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Ali Deus começa a exaltar José no cárcere. Ele não é um preso qualquer, ele agora é líder daquela estalagem, ali, daquela carceragem. E o Senhor estava com ele. Então não importa o lugar que você esteja, não importa a situação que nós estejamos enfrentando, o Senhor é aquele que nos guarda e nos abençoa e nos protege de todo o mal. Você não pode estar livre da prisão, mas dentro da prisão Deus te exalta. Deus pode não te livrar você da cova, mas dentro da cova o Senhor tampa a boca do leão. É esse o recado de hoje para a tua vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.